Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente, e fique à vontade, aqui você está em casa. Corinthians aguarda milhões de time europeu. Presidente do Corinthians admite interesse em Roger Guedes, informa que clube não tem um plano B e dá detalhes sobre folha salarial. Se fechar, Roger Guedes deve ser a última contratação de peso do Corinthians no pacote atual. Nesse vídeo vamos falar sobre as últimas notícias envolvendo o Corinthians e o atacante Roger Guedes. Além disso, dívida com o atacante Gustavo Mosquito. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Responde aí. Você acredita que o Roger Guedes vai chegar no Corinthians? Ou não, você acha que tudo isso é apenas para camuflar os nossos problemas? Comenta aí. Roger Guedes vem, ou não vem? Deixe aí nos comentários a sua opinião com o nome da cidade de onde você está falando. Precisamos da sua ajuda. Já vai deixando aí aquele like maroto para fortalecer e ajudar o nosso canal a alcançar mais corintianos. Gostaria de agradecer a todos que têm colaborado com um like e com inscrições. Já somos mais de 30 mil fanáticos. E continuamos a contar com a sua ajuda para crescer cada vez mais. Então já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade do Corinthians. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Depois de um primeiro semestre sem contratações, o Corinthians é um dos clubes que vem se movimentando no mercado da bola brasileiro. Isso porque o Timão confirmou o retorno de Renato Augusto, além da contratação de Juliano. Além disso, existe a questão envolvendo a possível vinda de Roger Guedes para a equipe paulista. Da mesma forma que aconteceu com Renato e Paulinho, Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, esclareceu o caso. Abre aspas. Sobre Roger Guedes, existe o interesse do Corinthians. Isso é a público, mas nada além disso. Tem contrato vigente com o clube da China, tenta rescisão, mas não temos o que fazer até isso ser resolvido. Tomamos cuidado para não criar expectativa na torcida. Temos o interesse, pretendemos contar com um jogador desse nível, mas a situação é complicada e longe de se tornar realidade, afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Capital. Duílio também explicou como o clube está conseguindo fazer contratações, mesmo com os problemas financeiros já conhecidos por parte do Corinthians. Abre aspas. Ainda temos espaço previsto na folha, por isso o movimento de tentar o Roger Guedes. É uma posição vista como carente e ele é um grande atleta, a comissão técnica gosta dele. Não existe outra opção, não temos os problemas resolvidos. Então temos que continuar com a parte de responsabilidade para não cair no problema da folha acima do orçado novamente. Por fim, Duílio deu mais informações da folha salarial do clube. Abre aspas. Vou falar de números aproximados. Começamos o ano de 2021 com folha de 14,5 milhões de reais. Fizemos redução, de 4,5 milhões de reais aproximadamente. Foram 17 atletas que saíram. Tivemos uma grande redução. Hoje temos uma folha de 11,2 mil reais já com Renato e Juliano. Para fazer isso, precisamos seguir nossos critérios. Ter responsabilidade de fazer tudo dentro do planejamento. Foi isso que nos deixou investir. O Corinthians fez um trabalho de reestruturação financeira para conseguir reforçar o elenco neste segundo semestre e escolheu seus alvos de forma bem precisa para, de fato, mudar o patamar do time e não cair em mais apostas, como aconteceu em temporadas anteriores. Por isso, dificilmente o clube terá outro alvo de peso, mesmo se a contratação de Roger Guedes não se confirmar. Ao enxugar a folha salarial em cerca de 4,5 milhões de reais com a saída de 17 jogadores, o Timão se viu, finalmente, com capacidade de ir ao mercado para fortalecer o elenco. No primeiro semestre, por exemplo, foi o único clube de Série A que não contratou jogadores. Por essas e outras, não havia espaço para errar ao buscar esses tão sonhados reforços que a torcida tanto queria. Nesse perfil se encaixaram Juliano e Renato Augusto, que são jogadores de nível de seleção brasileira, de qualidade, comprovado e que chegam para assumir a titularidade da equipe de Silvinho. Por mais que os salários sejam altos, a certeza de retorno esportivo torna um negócio preciso e com pouquíssima chance de dar errado. Além disso, eles estavam livres no mercado e chegaram sem custos de contratação. A ideia da diretoria sempre foi fortalecer o grupo com 2 ou 3 nomes incontestáveis, que jogassem do meio para frente.
Entre esses, um atacante rápido de lado de campo, que é Roger Guedes, uma opção que apareceu com possibilidade de rescisão contratual e assinar livre com o Corinthians, algo que até o momento não aconteceu, mas o clube se mostra otimista pelo desfecho. Por ser esse tipo de contratação cirúrgica, os dirigentes, neste momento, não trabalham com outro nome, nem mesmo para o caso de a negociação com Roger não ser concretizada. Segundo apurou o Lance, o próximo alvo não deve ser de um medalhão, ou seja, não será um jogador com o mesmo status de Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Isso, evidentemente, pode mudar se uma oportunidade de mercado for colocada na mesa da diretoria alvinegra. Outro nome que pintava como um alvo desse tipo era Paulinho, que chegou a conversar com o clube, mas tinha preferência de seguir jogando fora do país. Tanto é que acabou assinando com o Al Ahly, da Arábia Saudita. Nesse caso, o número de contratações desse nível se estenderia para 4, justamente por se encaixar no perfil de oportunidade de mercado e viria sem custos ao clube. Enquanto essas oportunidades não aparecem, o Corinthians segue aguardando as tratativas do staff de Roger Guedes com o Shandong Luneng, da China, para rescindir o vínculo. A negociação não é fácil, mas o Timão não irá participar desse distrato. A proposta só será oficializada quando o jogador ficar livre no mercado, mas as partes já acertaram as bases contratuais. Mudando de assunto. Até o fim desta temporada, o Corinthians deve realizar um pagamento de 4 milhões de reais a Gustavo Mosquito como bonificação por uma meta estabelecida na assinatura do contrato do atacante. No acordo firmado em 2019, o Timão se comprometeu em pagar a quantia milionária caso o jogador alcançasse a marca de 60 partidas com, ao menos, 45 minutos em campo. Titular no esquema montado pelo técnico Silvinho e um dos destaques da equipe desde o ano passado, Mosquito já realizou 42 partidas com a minutagem prevista em contrato. Restam mais 18 jogos para o atacante alcançar a marca e garantir o pagamento do Corinthians, com quem tem contrato até o fim da temporada 2023. Na época em que assinou com o clube do Parque São Jorge, Mosquito estava livre no mercado da bola e, por isso, não recebeu quantia alguma na negociação. No entanto, como uma forma de estímulo ao jogador, a diretoria do Corinthians colocou a cláusula do pagamento condicionada à participação nas 60 partidas ao longo do contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo All Sport. O Corinthians é dono de 100% dos direitos de Gustavo Mosquito e acredita que conseguirá vender o jogador na próxima janela de transferências internacionais por um bom valor. O jogador é peça-chave no esquema montado por Silvinho e ideia, neste momento, é mantê-lo no elenco para montar um time competitivo e buscar o G6 do Campeonato Brasileiro e a consequente vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. O Corinthians observa à distância a situação do lateral esquerdo Carlos Augusto, negociado pelo Timão em 2020 com o Monza, da segunda divisão italiana. Vendido por 4 milhões de euros, 25,7 milhões de reais à época, Carlos ainda pode render dinheiro ao Corinthians. Pelo acordo, o Timão terá direito a 60% do lucro do Monza em uma futura venda. Ou seja, se o Monza vender Carlos Augusto por 5 milhões de euros, por exemplo, o Timão terá direito a 60% do valor acima da valorização, 1 milhão de euros, o que equivaleria a 600 mil euros, 3,6 milhões de reais na cotação atual. Mesmo sem o acesso, o jogador de 22 anos foi eleito o melhor lateral esquerdo da Série B da Itália. E embora tenha recebido sondagens de clubes da Série A italiana, os dirigentes do Monza não vão abrir mão do jogador, ao menos, até a janela do fim do ano. O executivo Adriano Galliani quer mantê-lo no clube e fala em negociá-lo por 20 milhões de euros. O atleta, vale lembrar, tem passaporte europeu. Caso isso aconteça, o Corinthians terá direito a 60% de 16 milhões de euros, 97 milhões de reais, o que seria equivalente a 9,6 milhões de euros, 58 milhões de reais. Os valores, claro, são hipotéticos. Carlos Augusto disputou 35 partidas pelo Monza, sendo o quinto mais utilizado do elenco. Foram 30 jogos como titular no campeonato nacional. Ele foi o sexto jogador com mais participações em gols do time, com 3 assistências e 3 gols feitos. O jogador fez toda a sua formação no Corinthians. Como profissional, ele disputou 41 jogos e fez um gol, sendo campeão paulista de 2019.
Já na base ele conquistou a Taça BH Sub-17 de 2015, a Copa do Brasil Sub-17 de 2016 e a Copa São Paulo de Juniores, em 2017. Vai Corinthians! E você, meu amigo fanático, acredita que Roger Guedes pode virar ídolo no Corinthians? Vale lembrar que os porcos sem mundial não gostam muito dele. E agora? Roger Guedes pode virar ídolo no Timão, ou não? Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade do Corinthians. Comente, participe, deixe seu like e faça parte desse bando de loucos. Aqui você está em casa. Faça parte desse bando de loucos e compartilhe esse vídeo para deixar a fiel torcida informada. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar parte das nossas mídias sociais. Não fique de fora. Conheça e participe. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!